O túmulo do diabo. Conto de Anônimo do século XIX. Narração Felipe Macedo. O seguinte fato é muito conhecido na Normândia. Havia naquelas terras um antigo barão que era o terror do povo. Homem perverso, capaz das maiores atrocidades, não hesitava diante de nenhum obstáculo para a satisfação dos seus nefandos desejos. O seu castelo era considerado pelos camponeses como uma espécie de antecâmara do inferno. A donzela que lá entrasse, por vontade própria ou à força, não tornava a sair. Dizia-se que o barão, depois de cometer as maiores infâmias, mandava enterrar viva a infeliz que caíra sob as suas garras de tigre. Os pobres camponeses benziam-se quando passavam pela frente do castelo e escondiam as suas mulheres e filhas, para que o diabo, como chamavam o feroz cavalheiro, não as visse. Um dia, correu a notícia de que o barão estava agonizando. Nesse dia, por coincidência, desabou sobre a terra uma fortíssima tempestade. O vento uivava lugubremente e não faltou quem ligasse a esse fato o da agonia do barão. Às 11 horas da noite desse mesmo dia, faleceu o fidalgo. Nesse instante, segundo contam os Normândia, um furioso tufão arrancou árvores, telhados de casas, cercados e atirou-os grandes distância. Foi o diabo que veio buscar o barão, diziam os camponeses trêmulos, acordoados às respectivas lareiras. Segundo o uso, o cadáver do barão foi enterrado na igreja. Era tão grande o terror que ele havia inspirado que, ainda depois de morto, ninguém ousava passar junto de sua sepultura e muito menos pôr-lhe o pé em cima. Sobre aquela sepultura, em cumprimento à última disposição do cavalheiro, devia arder uma lâmpada noite e dia. E para isso, tinha ele instituído uma renda pia mais que suficiente para o custeio da despesa. Certa noite em que, por acaso, o paroco não dormiu, viu da janela de seu quarto, que ficava fronteira à da igreja, a luz da lâmpada ir enfraquecendo gradualmente, acabando por apagar-se. O padre atribuiu aquele acontecimento ao acaso, e não lhe prestou, naquela noite, maior atenção. Porém, na noite seguinte, tendo acordado às 2 horas da madrugada, lembrou-se de ir examinar se a lâmpada ainda estava acesa. Levantou-se da cama, chegou à janela e viu que a igreja estava imersa na mais profunda escuridão. Aquele fato, assim repetido, tornava-se um tanto sério. O mal amanheceu, o padre mandou chamar o sacristão e acusou-o de ter deitado o azeite na salada, ao jantar, em vez de derramá-lo na lâmpada da igreja. O sacristão jurou, por tudo que havia de mais sagrado, que era infundada semelhante acusação, que havia 15 anos que tinha tido a honra de ser nomeado sacristão e que todas as noites, desde que exercia aquele emprego, enchia conscienciosamente a lâmpada, e que, se ela se apagava, era necessariamente alguma peça que aquele maldito cavalheiro pregava, o qual, depois de haver atormentado os vivos enquanto existira, lembrava-se do tornar e atormentá-los depois de morto. O padre declarou que acreditava na palavra do sacristão, mas que, apesar disto, desejava assistir, à noite, ao preparo da lâmpada. Obedecendo a esta resolução, o cura foi para a igreja logo que anoiteceu e, à sua vista, deitou-se o azeite no recipiente. Concluída a operação e acesa a lâmpada, a cura fechou com a sua própria mão a porta da igreja, meteu a chave na algibeira e voltou para casa. Assim que se preparou para dormir, tomou o breviário, sentou-se numa poltrona junto à janela e ali ficou à espera, olhando alternadamente para o livro e para a igreja. Pela meia-noite, notou que a luz ia diminuindo, até que acabou por apagar-se. Era evidente que havia ali alguma coisa estranha, misteriosa e inexplicável,
para a qual não concorria certamente o pobre sacristão. Lembrou-se o padre de que talvez fossem ladrões que se introduziam na igreja para furtar o azeite, mas, admitindo que o delito era perpetrado por ladrões, forçoso seria convir que deviam ser necessariamente gente muito honrada, pois se limitavam a levar o azeite, quando tinham à sua disposição os vasos sagrados. Não eram, portanto, ladrões. Havia alguma outra coisa diversa de todas as que se tinham imaginado, alguma coisa sobrenatural, talvez. O cura resolveu-se a averiguar a existência dessa coisa, fosse ela qual fosse. Na noite do dia imediato, ele mesmo entornou o azeite na lâmpada, para se convencer de que não era, de alguma forma, enganado pelo sacristão, e, depois, em vez de sair como tinha feito na véspera, escondeu-se no confessionário. Foram passando as horas, a lâmpada dava uma serena luz e igual. Soavam finalmente as badaladas da meia-noite. O paroco ouviu um ligeiro rumor, semelhante ao de uma laje que se levanta. Daí a pouco ele viu, horrorizado, um animal com pernas gigantescas que foi saindo por um pilar. O monstruoso animal correu por uma cornija e apareceu um instante na abóbada, desceu pela corda e parou sobre a lâmpada, cuja luz começou logo a enfraquecer até apagar-se totalmente. O padre ficou em completa escuridão e imediatamente resolveu-se a observar de novo, aproximando-se mais do lugar em que se dava a misteriosa cena. Não havia nada mais fácil. Em vez de meter-se no confessionário, que ficava do lado da igreja oposto à lâmpada, bastava esconder-se no outro, situado a apenas alguns passos dela. Fez-se no dia seguinte o mesmo que se tinha praticado na véspera. O cura, porém, mudou de confessionário e levou consigo uma lanterna de furta-fogo. Até meia-noite houve o mesmo sossego, o mesmo silêncio, mas, ao vibrar da última badalada da meia-noite, ouviu-se o mesmo rumor da véspera. Contudo, o rumor era a 4 passos de distância do confessionário. Os olhos do cura puderam filtrar-se imediatamente no ponto de onde ele provinha. Era o túmulo do cavalheiro que lá estava. A laje que cobria o sepulcro ergueu-se vagarosamente, e da tampa entreaberta o padre viu sair uma aranha, do tamanho de um cão d'água, com um pelo que devia ter 6 polegadas de comprimento e pernas que poderiam ter 2 metros de cada uma. O monstruoso animal não hesitou em procurar o caminho, com o qual bem se via que estava familiarizado. Dirigiu-se para o pilar, trepou por ele, correu pela cornija adiante, desceu pela corda e começou a beber o azeite da lâmpada, que se apagou. O cura, então, recorreu à sua lanterna de furta-fogo e dirigiu os raios da luz para a sepultura do cavalheiro. Com grande espanto e terror, viu que o objeto que conservava a laje do túmulo muito levantada era um sapo do tamanho de uma tartaruga. O sapo inchado erguia a pedra e abria caminho à aranha, que ia sem demora beber o azeite. No dia seguinte, o cura mandou levantar a pedra do túmulo. O cadáver do barão tinha desaparecido. Em seu lugar, encontraram a monstruosa aranha e o horrendo e gigantesco sapo, que foram imediatamente mortos. Depois, foram pendurados à abóbada da igreja, como para testificarem tão singular acontecimento. Desde então, a sepultura do cavalheiro ficou conhecida por Túmulo do Diabo.